A graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho aqui para mais um devocional. E pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês lá no livro de Jonas, tá? Mas hoje eu gostaria de falar a partir do capítulo 4. Mas eu vou dar uma resumida aqui na história. Bom, Jonas, gente, muitos aí já conhecem, né? E sabem que é aquele camarada abençoado que ficou aí na boca aí do peixe, né? Na barriga do peixe aí durante um período. Deus deu uma direção para ele, uma ordem dele entregar, né, um recado, uma palavra na cidade de Nínive. E ele fugiu, né? Aconteceu esse ocorrido com ele, lá dentro da barriga ele se arrependeu. O Senhor fez com que o peixe o cuspisse ali novamente para que ele pudesse, né, cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Só que o que aconteceu, gente? Jonas foi lá, levou lá a notícia, né, que Deus havia falado, entregou para aquele povo, né, para aquelas pessoas, que Deus iria destruir aquela cidade. E o que aconteceu? Isso chegou ao ouvido do rei, né? O rei, gente, vestiu de pano de saco ali. E toda a cidade, gente, fez um jejum, um propósito, vestiram-se de pano de saco todos, né? Eles abraçaram isso de tal forma, se arrependeram, e o Senhor teve misericórdia daquele povo, daquela cidade, e então ele resolveu não destruir a cidade, né? Ele voltou atrás ali na sua palavra, pelo arrependimento do povo. Mas o que aconteceu, gente, que é algo que o Senhor frisou os meus olhos para que eu pudesse ficar atenta nessa palavra essa noite. Jonas, gente, se enfureceu. Ele ficou profundamente angustiado, chateado, com raiva ali, porque Deus voltou atrás ali da tua palavra. Ele vai lá e questiona ao Senhor e fala assim: para que o Senhor me fez ir lá entregar a palavra para aquele povo? Para o Senhor ir lá e retirar aquilo que eu falei. Olha só para vocês verem, gente, que pesado. E com isso a gente descobre aqui nesse capítulo 4 por que Jonas fugiu, por que ele não quis ir lá entregar a palavra de imediato. Porque ele já conhecia a Deus. Jonas era um profeta em Israel. Ele já sabia que o Senhor era misericordioso e que através do arrependimento do povo ele poderia voltar atrás da palavra. E ele não queria passar por isso. Por que ele não queria passar por isso, gente? Que temperamento é esse? Pois é, isso mesmo. Difícil de lidar. Vamos brincar aqui um pouquinho, né? Mas vamos lá, gente. E aqui o Deus, gente, vai lá e fala com ele. Ele orou ao Senhor. O que no caso, Jonas falou, né, para Deus? Falou pro Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois de arrepender-te, agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha isso, gente, o cara pede para morrer só porque Deus não cumpriu, né? Não é que ele não cumpriu, ele voltou atrás, né, naquilo que ele tinha falado por causa do arrependimento do povo. Jonas não se conformava com aquilo. Olha só para vocês verem que pesado. E ele prefere a morte do que ter que conviver com isso, com o não de Deus. Gente, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas enfim, vamos continuar a leitura. Versículo 4 aqui, vem comigo. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda ficou sentado esperando a morte daquele povo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha como é que Deus trata, gente. Deus foi lá e deu a ele ainda um conforto. Meu filho, por mais que você esteja querendo aí, desejando a morte, eu ainda vou fazer crescer uma plantinha aí sobre a sua cabeça para você ter uma sombra, para você esperar aí o que vai acontecer com o povo. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou.
tirou. Deus deu e Deus tirou. Ele é Deus. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, o que ele fez, gente? Desejou a morte de novo. Que homem é esse? Que em meio às lutas, em meio às provações, em meio dos nãos, ele prefere morrer do que enfrentar as situações ou aceitar que Deus é Deus. E é Ele que decide quem vive e quem morre. É Ele que tem o domínio da vida. Por mais que Jonas era ali um profeta em Israel, Taíla, na minha opinião, eu tô meio em dúvida aqui com o conhecer a Deus. Será que ele realmente conhecia, gente, a Deus de verdade? Para entender esse nível aí de maturidade, né, que o ser humano precisa ter, de que quem tem o domínio de todas as coisas é Deus. Inclusive a vida dele pertence ao Senhor. E ele ali pedindo a morte por causa de coisas tão banais, coisas tão bobas. Não é esquisito? Será que ele tinha realmente um relacionamento tão íntimo com Deus assim? Acredito que Deus, gente, com certeza, né, tem misericórdia ali. Com certeza ele orava, falava com ele, porque senão Deus também não teria usado, né, nessa ocasião. Mas eu vejo todo esse contexto como um grande tratamento na vida de Jonas. E que a questão dele estar ali na barriga do peixe, gente, foi só uma gotinha do tratamento de Deus na vida dele. O tratar ali o temperamento dele. Essa questão de agir por impulso, de falar por impulso. Porque toda hora que ele é confrontado aqui, ou que algo não sai como ele quer, ou como ele não deseja, eu prefiro morrer. Será que ele tem dimensão dessas palavras? Do que ele está pedindo para Deus? Então são pontos para a gente pensar, viu, gente? Não estou falando que realmente é, porque tem todo um estudo, todo um contexto, né, teológico aqui em cima da palavra, mas são pontos que é bom a gente refletir. É bom a gente ficar, poxa, Deus, será? Porque o interessante de estudar a palavra, de estudar a Bíblia, é exatamente esses questionamentos. É você ler e falar, poxa, mas será que esse cara faz isso mesmo? Meu Deus, ele era um homem de Deus, mas e aí? Entende? Então tem que levantar dúvidas e questionamentos, sim. Porque é isso que traz esse temor, é isso que traz essa curiosidade, essa sede pela palavra de Deus. Amém? Então vamos aqui para ficar mais curiosos, levantar mais questionamentos e vamos continuar. Mas enfim, aqui Jonas, gente, desejou a morte de novo. Pela segunda vez ele fala essa palavra aqui, só nesse capítulo 4. Olhem só para vocês verem. Mas aqui no versículo 9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ou seja, não é a planta, era ele mesmo. Vocês já viram um ditado que diz assim, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que Paulo? Literalmente, quanto mais Jonas reclamava, quanto mais ele falava ali da planta, quanto mais ele falava ali da questão de Deus, né? Essa questão dele não ter feito, né, aquilo conforme ele falou, né? E tudo tá furioso. Na verdade, ele estava furioso com ele mesmo. Ele mesmo estava cheio de questões ali mal resolvidas. E ele precisava desse tratamento de Deus. E Deus o tempo todo, da mesma forma que ele dá, que, né, no caso ele dá a planta, ele tira a planta, ele fala com ele para ele ir lá na cidade. Por que ele entregou isso exatamente para Jonas? Ele podia ter entregado para outro profeta lá na cidade, mas ele quis entregar para Jonas porque Jonas precisava ser tratado. Entendem? Então aqui é interessante. Então, da mesma forma que ele faz isso, ele fez isso com a palavra dele lá também. Para que ele pudesse exatamente entender quem é que manda na situação, quem é o rei. Então vamos lá, vamos continuar. Respondeu ele, Jonas respondeu a Deus, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Olha a palavra morrer de novo, pela terceira vez no capítulo 4. Gente, que homem é esse?
Mas vamos lá. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Olha aqui, olha o tapa de luvas e o tratamento que Deus dá a ele aqui nesse momento, gente. Nessa hora ele faz um corte aqui, ó, e já fala com ele aqui. Vamos pensar, vamos refletir. Você tá com pena aí da planta, mas você tá com pena da planta sem que você nem ter cuidado. Você nunca cuidou, você nunca tratou, você nunca molhou ela, você nunca podou. E você tá com dó dessa planta por ela ter morrido? Olha só, escuta, olha como que Deus é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus justo também. E um Deus que trata e que corrige aqueles que ele ama. Então, vamos lá. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Lá no versículo 11, gente. Conduto, olha que interessante. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o capítulo aqui de Jonas, o livro de Jonas, se encerra com essa pergunta. Olha que forte, gente. Não sei se você já se atentou para isso um dia. Mas olha aqui, e Deus pega e coloca essa situação nas mãos de Jonas. Você tá com pena aí de uma planta que você nem sequer regou, podou, plantou, não sei. E você não vai ter pena de uma cidade com mais de 120 mil pessoas, fora os rebanhos, que não têm conhecimento, que não conhecem a mim, que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda. Você tem pena de uma planta, mas não tem pena de um povo? Não tem compaixão, não tem dó de vidas? Não se compadece por pessoas, aquelas que são sangue do seu sangue, que são os meus filhos, no qual eu tenho cuidado, no qual sou eu que corrijo, no qual sou eu que podo, na hora que eu quero, no meu tempo. Então aqui ele dá um tapa de luvas em Jonas. E esse tapa de luvas em Jonas, gente, não é só em Jonas. Somos nós. Nós somos Jonas. Tem vários Jonas por aí. Não tem? Que reclama de tudo, que tudo tá ruim, que desejam a morte aí por coisas tão banais, tão poucas. Não podem ter um problema aí que já fica com raiva, enfurecido, eu quero morrer, eu não dou conta, tô desistindo. Gente, se eu contar a minha história pra vocês debaixo de um pé de amora, vocês choram. Nem por isso, gente, eu desisti ou pedi a morte pra Deus. A única coisa que eu peço pro Senhor, que se algum dia eu pensar ou acontecer algo que for me desviar da presença dele, para ele me levar antes que isso aconteça, porque é algo que eu não quero passar. É meu único pedido para Deus. Porque, gente, eu sei que essa direção, a minha vida, a sua vida, tá nas mãos do Senhor, é Ele que faz, é Ele que acontece. Quem sou eu para questionar alguma coisa, gente? Sou uma miserável e pobre pecadora, mas eu sou filha. Isso eu tenho a convicção. Mas quem sou eu para questionar? Quem sou eu para falar? Não é mesmo? Então, assim, a minha obrigação aqui, gente, é clamar, é pedir, falar: Deus, só tem misericórdia da minha vida, porque eu sou fraca demais. Eu não dou conta sozinha. Levanta pessoas aí para me ajudar. Vem o Senhor com a sua mão poderosa aqui, põe sobre a minha cabeça e me sustenta, porque sozinho eu não dou conta. É o máximo que eu posso fazer. E caminhar. Seguir em frente. Por mais que esteja difícil. Tem dia, gente, que eu quero me trancar aqui no quarto, quero sumir, não quero ver ninguém. De cansaço. Muitas vezes de estresse mesmo do dia a dia. Eu quero só escutar meu louvor e ficar quietinha. Mas eu não posso. Tem menino para cuidar, comida para fazer, trabalho. Tenho que estudar a palavra. E eu preciso dar conta.
tá? Mas não é que você não é obrigada a dar conta. Eu não sou obrigada a dar conta, mas eu quero dar conta, porque isso me faz bem. Porque se eu parar, eu sei que para mim vai ser muito pior, nas minhas condições. Então eu prefiro estar sempre em atividade, sempre fazendo algo, sempre entregando algo para o Senhor, porque isso me sustenta de pé. Isso evita que eu caia às vezes numa depressão. Isso evita que às vezes a gente tenha pensamentos igual de Jonas, fique desejando a morte por causa de coisas banais. Isso evita que você fique focando aí só em problemas. Então vamos fazer o seguinte, dobra as manguinhas aí. O ano já começou, né? Estamos aí no início do ano e comece a caminhar. Sabe, todos os projetos que você deixou para trás, que você sonhou e largou, tá na hora de você pegar eles de volta e começar a colocar em prática e começar a fazer. O Senhor tá te cobrando isso e Ele tem pressa. Então comece hoje a colocar para fora aquilo que Deus já te entregou. É uma direção do Senhor para sua vida. Isso vai te fazer bem e isso vai salvar outras pessoas. Então levanta a sua cabeça e caminhe. Só caminhe. Sem reclamar, só caminhe. E comece a agradecer. Senhor, obrigada, Pai. Ah, tá, mas você não sabe o que tá acontecendo? O pau tá quebrando aqui em casa. Não tem problema, não. O pau quebra mesmo, minha filha. Tem dia que é difícil mesmo. Mas nem por isso você vai parar. Nem por isso você vai desanimar. E mesmo nesses dias você vai levantar a sua mão e vai agradecer. Falar, Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Tá ruim demais, mas eu tô viva. Eu tenho saúde. Eu tenho de onde tirar o meu sustento. Por menor que ele seja, mas eu tenho. Por mais que eu não tô vendo uma luz, mas obrigada, Deus, porque eu tô aqui, eu tô de pé. Comece a agradecer, pare de murmurar, pare de reclamar. Pare de cobrar, pare de pedir. E agradeça pelo que você tem. Amém? Bom, já falei demais hoje. Nossa, foi meu devocional, gente, que ficou mais extenso. Mas espero ter sido bênção na sua vida, tá bom? Vamos orar rapidinho. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está aqui comigo agora. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa visitar ou visitá-la nesta hora. Que o Senhor possa tocar, ó Pai, de forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agir nessa vida, ó Pai, como há muito tempo, ó Pai, o Senhor não tem agido. Senhor, quebra barreiras, quebra, ó Pai, cegueiras nessa vida para que ela possa te ver. Tira toda murmuração, ó Pai, tira toda opressão, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tem prendido. Quebra cadeias, ó Pai, nessa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter, ó Pai, livre acesso ali para agir, ó Pai. Senhor, que essa pessoa, ó Pai, venha levar, ó Pai, os pensamentos ao Senhor. Que ela possa lembrar ali, Pai, daquilo que ela tem feito, que sabe que não agrada ao Senhor. Que ela possa abrir os lábios, ó Pai, e pedir perdão. Perdão, ó Pai, por aquilo, ó Pai, que não agrada a Ti, ó Pai. Isso cria barreiras, ó Pai. Isso traz opressões, isso abre brechas, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que ela venha ter a consciência, ó Pai, dos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha concluir a boa obra que o Senhor começou. Pai, eu ministro força, eu ministro esperança, ó Pai, eu ministro paz, ó Pai, sobre essa vida. E que ela tenha vontade, ó Pai, de estudar mais o Senhor, de ler mais a Tua palavra, ó Pai. Que ela tenha sede, ó Pai, de seguir em frente, de continuar aquilo que o Senhor entregou nas mãos dela, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Continua orando aí. Não encerra aqui não. Eu preciso encerrar o vídeo, mas não encerra. Coloca um louvor e continua clamando e agradecendo ao Senhor. Coloca louvores que adorem e exaltem o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe.